Boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente agora para falarmos aí desta semana número 3 do nosso PET volume 3. Então vamos dar início aqui aos nossos estudos desta semana número 3. O eixo temático dessa terceira semana, pessoal: problemas e perspectivas do urbano. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os conteúdos desta semana. Reconhecer as contradições nas formas de apropriação dos novos mercados de produtos ecologicamente corretos pelo capitalismo global. Relacionar produção e consumo para avaliar a qualidade de vida no ambiente urbano. Os conteúdos relacionados aí desta semana, pessoal: Revolução Verde, alimentos transgênicos e biotecnologia. A interdisciplinaridade que vocês estarão adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal. O trabalho com habilidade favorece o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC 3, que pressupõe contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades com a natureza e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então a gente tem essa interdisciplinaridade aí bastante ampla, né? Que vocês estarão adquirindo principalmente aí na área da competência específica das ciências humanas e sociais aplicadas, que está na BNCC, pessoal. Então vamos lá. O tema dessa terceira semana, pessoal, será produção e consumo. A duração aí será de 1h40, ou seja, 2 horas aulas, a carga horária tão importante que cada um de vocês irão precisar aí para que tenha aí no final do ano um ano letivo positivo. Então, pessoal, vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. As atividades do setor primário, que são agricultura, pecuária e extrativismo, vêm sendo desenvolvidas por meio de monocultura comerciais com alta tecnologia que apresentam elevada produção. As novas tecnologias no campo garantiram o aumento da produtividade e o crescimento populacional exigiu cada vez mais uma produção acelerada. Então a gente teve aí, pessoal, principalmente aí com esse avanço tecnológico que a gente já tem chamado aí da quarta revolução industrial já, né, pessoal? Que seria essa alta tecnologia, né, técnico-científica aí que a gente tem. E já vem aí a gente sentindo então esses efeitos, principalmente no aumento da produção, com esse emprego dessa tecnologia, principalmente no setor primário, igual foi nos falado aqui, a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? Então esse setor primário teve um grande avanço na sua produção por conta desse avanço tecnológico que a gente tem tido aí, né? E, vamos dizer assim, com isso também, com o avanço da população mundial, cada vez mais também se exigiu esse aumento na produção, seja dos nossos alimentos e também de bens e materiais de consumo vindos do setor primário, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. As sociedades se organizam em dois espaços distintos: o campo e a cidade. Estão interligados e nesse processo o grande volume de produção dispõe de recursos com avançada tecnologia. Então a gente tem aí, igual foi falado, a nossa sociedade dividida em dois setores, né? Em dois espaços bem distintos: o campo e as cidades, que seria o nosso meio urbano, né? Mas que estão sempre interligados, né? Num processo onde a gente tem aí essa questão da produção
tanto do campo para a cidade e também a produção aqui na cidade para o campo, né? Então, o avanço dessa tecnologia permitiu essa integração cada vez maior nesses dois espaços aí, o campo e as cidades, nosso meio urbano. Porém, nem todos os países possuem recursos financeiros para mecanização em seu processo produtivo. Mudanças idealizadas pela ONU introduziram novas técnicas agrícolas e colaborou para avançar na proposta de definir a estrutura fundiária, principalmente nos países pobres. Então a gente teve aí um avanço nessa questão de desigualdade, seja tanto nos países ricos como nos países pobres, né, onde a gente tem principalmente nos países pobres, né, uma necessidade da gente ter mais projetos e políticas que possam favorecer a classe mais pobre, né, que tem mais necessidades, que tenham mais oportunidades, principalmente com o apoio, como foi falado aqui, a partir da ONU, né, que começou a empregar aí novas técnicas agrícolas, né, que colaborou aí para que haja então novas propostas e a gente ter essa questão fundiária, essa desigualdade aí um pouco menor, né, a gente avançando então em mais oportunidades para todo mundo. Produção de alimentos e a ONU. A ONU propôs mudança nas atividades do setor primário em vários países, principalmente os subdesenvolvidos. Esse conjunto de mudanças é conhecida como a Revolução Verde, que se caracteriza pela modernização das práticas agrícolas com o objetivo de garantir o aumento da produção de alimentos. Então a gente teve aí esse avanço muito grande na produção no setor agropecuário, né, principalmente aí, por conta dessa conhecida então Revolução Verde, né, que foi o avanço, vamos dizer assim, com a modernização de técnicas agrícolas e pecuárias também, que favoreceram um aumento na produção dos produtos agrícolas e também pecuárias, né? Principalmente a partir de quando a ONU propôs aí o emprego de novas tecnologias, né, que principalmente nos países subdesenvolvidos, né, onde a gente tinha essa desigualdade muito grande, e a partir desse apoio, igual foi falado, da ONU, e com o avanço tecnológico, esse maior emprego e a modernização no campo, principalmente nos países subdesenvolvidos, a gente teve esse avanço na produção com o emprego dessas técnicas, né? E é onde a gente chamou esse processo então de Revolução Verde. A partir da década de 1950, os governos dos países pobres ou em desenvolvimento receberam financiamentos para aprimorar a produção de alimentos com o uso de insumos, máquinas avançadas e pesquisas aprimoradas. Então, a partir da década de 1950, né, a gente teve aí financiamentos, principalmente aí dos países mais ricos, né, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e com isso a gente teve então aí um aumento na produção de alimentos e também com a ajuda de insumos, máquinas avançadas, né, mais tecnologias que aprimoraram aí o processo de produção. Porém, vários problemas no setor agrícola são vivenciados no mundo subdesenvolvido. A dependência tecnológica em relação aos produtores e também de insumos básicos com altos custos são desafios a serem superados. Então, algumas questões aí, mesmo com esse aporte financeiro, esse apoio que foi feito nos países subdesenvolvidos, né? De forma geral, assim, nem todos assim foram fortemente beneficiados, e então a gente tem aí essa questão deles ainda vivenciarem alguns problemas, né, nessa questão, principalmente no setor da agropecuária, né? Às vezes a dependência dessa tecnologia, de produtos, insumos básicos, né, de dinheiro mesmo para investimento, ainda são desafios que esses países aí, nos
nesses países subdesenvolvidos, né, terão que superar alguns então esses desafios para que assim consigam ter também uma melhor produtividade aí no setor do agronegócio. Atualmente, é preciso equacionar a questão da fome através de uma sustentabilidade nas atividades agrícolas dos países pobres ou em desenvolvimento. Então, pessoal, aqui está relatando algo muito grave também, que é a questão da sustentabilidade, né? Porque a gente não só deve aumentar a produção, a gente tem que aumentar a produção também visando a sustentabilidade. Não adianta a gente produzir e degradar o nosso meio ambiente, né? A gente sabe que a gente degradando nosso meio ambiente, a gente com certeza terá consequências muito graves, né? Que às vezes não aparecem de um dia para o outro, mas com certeza a médio e longo prazo poderemos sofrer com essas consequências, né? E para rever essas questões é muito difícil, porque é muito mais fácil a gente prevenir que depois a gente ter que remediar, principalmente as questões aí de tragédia, de impactos, tragédias ambientais ou danos ambientais que a gente está fazendo aí com o nosso meio ambiente, né? Então, por isso, a sustentabilidade tem que caminhar junto com o processo nesse avanço da produção, principalmente no setor agropecuário e nos demais setores também, como no industrial, empresarial e também de serviços prestados aí. Cabe considerar a necessidade de políticas internacionais de segurança alimentar que contemplem a estocagem, distribuição de alimentos e comercialização a partir de uma concepção que promova uma qualidade de vida das sociedades vulneráveis. Então, pessoal, que a gente possa então, a partir desse emprego, dessa alta tecnologia, nesse avanço na produção, que a gente possa então ter projetos e políticas que deem uma segurança alimentar para toda a população mundial, né? Porque a gente produz muito e mesmo assim a gente tem milhões de pessoas que ainda sofrem com a questão da fome, né, com a falta de alimento, que a gente possa então ter uma política pública internacional visando uma maior democratização ao acesso dessa alta produção de alimentos que a gente tem hoje em dia. Uma parcela significativa da população mundial passa fome, mesmo em países que exportam produtos agrícolas, o que é muito comum na América Latina, África e Ásia. Os latifúndios, a monocultura e a mecanização é voltada para atender aos interesses de exportação. Em contrapartida, grande parte da população necessitada é deixada à margem da produção. Então, reforçando o que eu acabei de comentar com vocês, né? Esse avanço na tecnologia é muitas vezes contraditório, porque a gente tem a produção mesmo em países que passam fome, porque a produção nestes países é voltada para a exportação, né? Para entender interesses de exportação de outros países que vão estar se beneficiando, e ali é onde é produzida essa grande quantidade de alimentos, às vezes muitas pessoas ali passam necessidades e fome, mas infelizmente isso acontece e temos que então ter uma política voltada para essa questão da segurança alimentar. A biotecnologia, com a proposta de um desenvolvimento tecnológico que aprimora as tecnologias voltadas ao aumento e melhoria da qualidade dos organismos animais e vegetais destinados à produção, a biotecnologia praticada possibilitando cultivar plantas em um ritmo avançado e também a engorda de animais, mesmo quando o clima e aspectos físicos são inadequados ao tipo de produção desenvolvida. Pessoal, então temos aqui essa questão aí com o avanço do desenvolvimento tecnológico, né? Ele pode aprimorar aí técnicas voltadas para a melhoria da qualidade de alguns organismos animais e vegetais, né? Destinados nesse processo de produção,
Então a biotecnologia permitiu que a gente tivesse aí um avanço no sistema de produção de, igual foi falado, nesses organismos animais e vegetais. E com isso, essa tecnologia trouxe então que hoje chamamos, agora que vocês acabaram de aprender, de biotecnologia, né? Um exemplo claro e fácil do que seria uma biotecnologia, desse avanço tecnológico empregado nessa área, seria uma simples granja aí que a gente tem hoje em dia, né? Porque a gente vê muitos nos supermercados aí produtos de embalagens de frango, e a gente tem uma produção muito alta hoje em dia por conta da biotecnologia, onde muitos desses animais aí são confinados, né, em granjas, né, e ali a gente tem um emprego muito alto dessa tecnologia, ou seja, dessa biotecnologia, onde os animais crescem numa velocidade muito rápida, né, num espaço de tempo muito curto, por conta de hormônios que são dados para eles, né? Então a gente tem uma produção muito alta ali, e com isso, igual foi falado, às vezes aspectos físicos ou até clima que a gente tem aí, são às vezes a gente consegue superar essas condições adversas por conta do avanço da biotecnologia. Na década de 1990, a pesquisa genômica gerou um ambiente de instabilidade. A produção de organismos geneticamente modificados, conhecidos como os alimentos transgênicos, revolucionou o setor. Outro exemplo aqui que a gente pode citar então são os transgênicos também nessa biotecnologia, onde a gente teve a modificação genética de algumas espécies aí, né? E, por exemplo, algumas sementes agrícolas, né, que a gente tem aí na produção, seja soja, milho, por exemplo, e esses produtos transgênicos aí puderam aí a gente ter uma revolução nesse setor produtivo do agronegócio, né? Os transgênicos resultam de experiências científicas da engenharia genética. Um organismo é movido e injetado em outro com o objetivo de obter características específicas. Técnicas de cruzamento tradicionais não possíveis, porém as técnicas transgênicas permitem resultados eficientes. De acordo com Lutz, o processo de alteração direta do material genético retarda a deterioração dos produtos agrícolas após a colheita ou deixa eles mais resistentes a pragas. Então, com o avanço desses produtos transgênicos, né, a gente tem o quê? Uma maior produção, ou seja, eles são mais resistentes às pragas e também tem uma maior durabilidade, com um ciclo de vida maior. Tanto a biotecnologia quanto os transgênicos são usados no setor agropecuário na atualidade. Cabe afirmar que o uso elevado de substâncias químicas causa grandes danos quando consumidas. Por isso, várias pessoas são vítimas de uso de agrotóxicos, seja por injeção ou inalação. É um benefício que a gente tem com os transgênicos, que é que, por serem mais resistentes, utilizamos menos agrotóxicos. Pelo menos temos essa vantagem aí, né? Muitas doenças como câncer, malformação congênita, obesidades e outros são problemas vivenciados em grande escala no espaço urbano. Uma situação dialética clara se estabeleceu no mundo pós-moderno. Milhares de pessoas morrem de fome e outras parcelas significativas da sociedade morrem por problemas relacionados à obesidade. Fato é que a saúde pública se tornou uma pauta importante na discussão na atualidade. Então, como a gente já falou nessa questão aí da segurança alimentar, algumas pessoas no mundo morrem por comer demais e outras por comer de menos. Então, que a gente possa ter uma maior igualdade de oportunidade ao acesso ao alimento e assim garantir essa segurança alimentar para todo mundo. Produção orgânica. Uma pequena parcela da população tem condição de acesso aos produtos orgânicos, que são limpos e adequados à saúde, desenvolvidos sem a utilização de substâncias químicas. A agricultura orgânica respeita os ciclos da natureza, promovendo a preservação da biodiversidade e a vida humana. O ideal, pessoal, é que todo mundo só se alimentasse da produção orgânica. Mas
hoje em dia ainda é um pouquinho inviável por conta da dificuldade que é de ter esse tipo de produção, porque igual bem foi falado, uma pequena parcela da população tem condição de acesso a esses produtos. Por quê? Porque são produtos mais caros, por conta da dificuldade de ter uma produção orgânica, né? Porque ela não tem substâncias químicas, né? E nem como agrotóxicos, não usa adubos químicos. Então é uma produção totalmente natural que nos permite uma melhor qualidade de vida e também uma maior sustentabilidade, né? Porque ela quase nunca gera aí danos ao nosso meio ambiente, né? Como eu bem disse, a produção orgânica ela demanda de um recurso maior financeiro, né? Então por isso uma dificuldade aí no seu processo de produção por conta de não usar produtos químicos, né? Então a gente tem que ter um controle ali nesse processo produtivo que vai demandar um recurso financeiro maior e um tempo maior para ter essa produção, né? Então por isso a produção orgânica é mais cara e uma pequena parcela da população, ou seja, quem tem dinheiro consegue ter esse acesso. A não ser aquelas pessoas de agricultura familiar, né, que conseguem ali produzir seu próprio alimento e nesse processo de produção quase sempre também a maioria ali 100% é orgânica. A matéria orgânica é a base na adubação do solo e o controle biológico praticado na produção são de grande sustentabilidade através de práticas que não destroem o meio ambiente e o ponto fundamental dessa agricultura. Então, o controle biológico controle de pragas, né? É feito através de insetos que conseguem acabar com essas pragas. Então, temos um controle biológico. Uma produção que mantém a harmonia entre a necessidade humana e a utilização dos recursos naturais, praticada como o uso racional da água e é de extrema relevância no mundo atual, precisando ser ainda mais divulgada e receber incentivos. Propagar o crescimento da produção orgânica nos garante grandes benefícios e desenvolvimentos. Então, investir e garantir a produção orgânica é garantir uma melhor qualidade de vida, uma maior sustentabilidade e preservar o nosso patrimônio ambiental para as próximas e atuais gerações. Pessoal, então para vocês aprenderem mais, assistam aqui esse vídeo para nos ajudar daqui a pouquinho na nossa próxima videoaula sobre as atividades que acabamos de comentar aqui dos conteúdos dessa semana número 3. Desculpe até aqui as falhas do professor. Nos encontramos daqui a pouquinho. Até mais e tchau, tchau!